A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês, meus amados, minhas amadas? Como que vocês estão? Meu nome é Adriane Ramos e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Meus irmãos, não reparem, porque eu precisava muito gravar esse vídeo para vocês, relatando um pouco da minha experiência. Vocês vão escutar barulho aqui na rua, que eu tô na garagem da minha casa, dentro do meu carro. Coloquei um pano aqui atrás para tampar um pouco a luz, porque eu precisava gravar. E não tinha como eu gravar lá dentro de casa. Então eu precisava gravar e eu queria gravar hoje esse vídeo. Como vocês viram aí na capa, eu entrei em jejum por 48 horas. E não é qualquer jejum, é um jejum espiritual. E eu vou contar um pouco do meu relato para vocês, desse jejum fortíssimo, 48 horas. Não foi um jejum total, né? Foi um jejum com água. Porque existe o jejum total, que você fica sem comer e sem beber. E existe o jejum com água, que é parcial, que é com água. Em outubro do ano passado, eu senti muito forte, assim, no meu coração. E comecei a orar. E quando eu terminei a minha oração, eu abri a Bíblia para Deus falar comigo. E Deus falou tremendamente. Eu tirei no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, tá? Quem puder em casa abrir e ler, vocês vão ver como tremendo foi a passagem de Esther. Que o rei mandou matar todo o povo judeu. Crianças, mulheres, todo o povo judeu era para matar. Ele decretou, ele fez esse decreto. E Esther ficou sabendo, né? E ela resolveu juntar todo o povo judeu a orar e jejuar por 3 dias. E esse jejum era total, sem água e sem comida, total. Aí o rei quebrar esse decreto, o rei voltar atrás, que ela não podia se apresentar ao rei de qualquer forma, porque era o rei que escolhia o dia que ele queria cada esposa sua, né? Ele que determinava o dia que ele ia ter aquela esposa. E ela não podia aparecer perante o rei, senão o rei matava ela. Era papuf. Se o rei não mandasse chamar, matava, entendeu? Então, Esther entrou nesse jejum e o rei mudou o decreto. O rei voltou atrás, mudou, quebrou esse decreto. E eu achei muito forte essa passagem. E eu falei assim, Senhor, eu preciso fazer esse jejum de 3 dias. Mas eu não vou conseguir 3 dias. Mas no meu coração eu queria 3 dias. Mas eu não estava pronta ainda para jejuar esses 3 dias. Então, eu esperei eu pegar férias do meu trabalho. Conversei com meu esposo. Ele também, como ele não tirou férias, ele trabalha, ele entrou comigo. Mas a gente começou na parte da sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas da tarde, até no sábado, no domingo, 6 horas da tarde do domingo. Mas eu queria ir até 6 horas da tarde da segunda-feira. Só que eu não iria conseguir, irmãos, porque foi uma batalha muito grande. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando a gente entrou em oração, na sexta-feira, às 6 horas, a gente entrou um pouquinho depois, mas o jejum começou às 6 horas, mas meu marido ainda não tinha chegado, então eu esperei ele chegar pra gente entrar em oração. Só que a gente tava em comunhão, onde que ele tava e eu aqui em casa, a gente já tava ligado já, que 6 horas a gente já ia entrar em jejum. Quando ele chegou, a gente foi orar. Irmãos, o céu abriu, a presença de Deus desceu, a glória de Deus desceu. Entramos assim num nível espiritual muito grande na presença de Deus. E foi uma experiência assim tremenda. A gente orou de mãos dadas, com propósito, né? Que eu não vou falar aqui, porque é algo íntimo nosso. E uma presença assim surreal, surreal. Nunca senti antes essa presença. Já senti várias presenças com Deus, sabe? Vários momentos lindos com Deus, mas igual esse,
Foi assim a primeira vez. Aí, tá, começamos, beleza. No sábado acordei disposta, muito assim, fui fazer minhas coisas, porque eu ajudo muito na obra, né? Eu sou da escala da limpeza da igreja, fomos lá, limpamos a igreja, cheguei em casa, fiz as minhas coisas, tudo certinho. No sábado, até umas 4 horas da tarde, foi assim, tranquilo. Quando chegou lá para umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente tinha que ir no culto. O culto começa às 19h30. Fomos pro culto. Irmãos, começou o peso. Mais um peso tão grande. Porque, querendo ou não, você está mexendo ali no mundo espiritual, né? E o mundo espiritual, quem é servo de Deus, quem é evangélico, quem é cristão, sabe que o mundo espiritual é diferenciado, né? Aí, tá, cultuamos, graças a Deus, Deus falou no culto, viemos embora. À noite de sábado para dormir, meus irmãos, vou falar para vocês, olha, eu dormia, acordava, orei, sabe aquela noite assim, pesada, meu Deus. Ali eu senti que Deus ia fazer algo, e algo muito grande, porque a batalha foi travada. Tá. No domingo, acordamos. Aí eu falei assim pro meu esposo, vamos no mercado, porque a gente tem que quebrar o jejum com uma coisa mais leve, né? Legumes, uma fruta. A gente não pode quebrar esse jejum com coisas pesadas. Seu organismo tá 48 horas sem comer. Você não pode quebrar de qualquer jeito. Fomos no mercado. Irmãos, mas eu tava com uma dor no corpo, mais uma dor no corpo, mais uma dor no corpo, uma batalha, e que já fazia já mais de 24 horas, porque se a gente entrou na sexta-feira, às 6 horas da tarde, no domingo, 10 horas da manhã, já tinha dado mais de 24 horas. Então a gente tava naquela batalha, tanto eu como meu marido. E isso porque eu queria ir até segunda-feira. Mas eu vi que eu não ia aguentar. Não teria como. Não teria como eu aguentar até segunda-feira, às 6 horas da tarde. Os 3 dias igual o Esther fez. Eu creio que tudo é uma preparação, né? Eu comecei agora a conseguir 48 horas. Mais pra frente eu posso tentar de novo para mim ir até as 72 horas, né? Aí fomos no mercado, voltamos no mercado. Irmão, aquela tarde de domingo parecia que nunca passava, nunca passava. A gente começou a ver pregações, a gente começou a conversar, e mais incrível, assim, é algo assim que você quebra a sua carne mesmo, sabe assim? A sua carne é quebrada, você vê que você não é nada. Você não tem vontade de mexer no celular, não dá vontade nenhuma de mexer no celular. Você não tem vontade de ver televisão. Você não tem vontade de nada. O seu corpo fica assim, no nível espiritual, porque você está sem comer. Vem aquela fraqueza, aquele mal-estar. A sua carne começa a tremer, porque você está sem comer. É só na água. Então, tipo assim, é uma situação, é algo que eu nunca vivi na minha vida antes. Quem aí já fez esse jejum, fala aqui nos comentários como que foi a sua experiência. Porque para mim foi algo assim surreal. O meu corpo tremia, o meu braço doía, minhas pernas doía. E eu tenho enxaqueca, irmãos. Eu tenho crises de enxaquecas terríveis. E na minha oração, quando eu orei para Deus que eu ia entrar nesse propósito de jejum, eu falei assim, Senhor, vários dias. E quem tem enxaqueca não pode ficar sem comer muito tempo. E falei, Senhor, se a minha cabeça doer de um jeito que eu não aguentar, eu vou ter que tomar pelo menos o remédio. Mas eu creio
que se esse jejum foi o Senhor mesmo que falou para mim fazer, minha cabeça não vai doer. Irmãos, no sábado, quando eu cheguei da igreja, cheguei em casa, a minha cabeça estava querendo doer, pesada. Aí eu falei assim, ai, Senhor, eu não vou querer tomar remédio, eu não quero tomar remédio. Irmãos, por Deus, eu deitei, a minha cabeça parecia que tava assim, ó, um refrigério tão grande na minha cabeça, que eu dormi sem dor nenhuma, acordei sem dor nenhuma. Se eu falar pra vocês assim, ó, só esse peso que eu tive no sábado à noite, até eu entregar o jejum, minha cabeça não doeu, não tive crise de enxaqueca. A honra e glória do Senhor Jesus, não tive. E pra mim isso foi algo assim tremendo, porque a minha cabeça ela dói constantemente. Já fui no médico, já fiz exames, tomografia, o que vocês imaginam? Tomo remédio pra enxaqueca. E eu vi ali a mão de Deus, eu vi que realmente era de Deus esse propósito, esse jejum. Aí tá, vamos voltar lá no domingo. Aí, quando deu meio-dia, faltava 6 horas pra gente entregar o jejum. Essas 6 horas, irmão, parece que ficou assim, enormes. Parece que foi uma semana. Não passava de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aquela fraqueza, aquele mal-estar, aquela fraqueza, aquele mal-estar. Foi algo assim, surreal. Só quem fez sabe. Quem já passou sabe como que é. É algo assim, a carne, meu Deus, a carne, a gente não é nada, a gente não é nada. Aí deu 1 hora, 2 horas, quando deu 3 horas, irmãos, eu já não aguentava mais, no domingo, 3 horas da tarde, eu já tava pensando em desistir. Aí eu falei, orei dentro de mim, falei, Senhor, falta só 3 horas, eu não posso desistir. Eu não posso entregar. Eu já queria fazer até segunda-feira. Eu já não vou fazer até segunda-feira porque eu não aguento. Não aguento, não tem condições nenhuma. Mas me ajuda a aguentar pelo menos mais essas 3 horinhas para me entregar esse jejum, Senhor. E eu revirava de pra lá, revirava pra cá no sofá, e levantava, ia na cozinha, ia no banheiro, ia pra lá, ia pra cá. E nada de passar aquele mal-estar, aquela tontura. Irmãos, é algo assim surreal. Quando chegou às 6 horas da tarde, eu e meu marido foi entregar o jejum. E foi um peso muito grande espiritual. Ajuntou a fraqueza da carne e mais o mundo espiritual. Parece que o céu estava fechado. Não foi a mesma coisa quando a gente orou para começar, sabe? O mundo espiritual tava fechado, tava barrado, tava travado, irmão. E a gente começou a orar, 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 entregando jejum. Eu tô falando o meu relato, tá? O meu esposo, não tem como eu falar por ele, eu tô falando o que eu passei. E foi as mesmas coisas que eu passei, tipo, ele também passou porque a gente conversava, né? Ah, eu tô assim, eu tô assim. Então, foi a mesma coisa, mas eu tô falando do meu relato. E a gente começou a orar, orar, a louvar, a orar, a orar. Aí, 6 horas, entregamos, oramos, o mundo espiritual fechado. Parecia que não fluía, sabe? Aí, daqui a pouco, a gente orando, entregamos. Eu creio que Deus recebeu esse jejum. Eu creio que Deus vai ter mudança de decreto, em nome de Jesus. Aí a gente entregou. No finalzinho da oração, assim, aí eu comecei a sentir aquela presença de Deus. Deus falou tremendamente com a gente. E a gente entregou. Fomos comer, se alimentamos. Irmãos, eu não sei porquê. Se aconteceu com alguém, relata aqui pra mim. Eu fui comer, minha garganta tava doendo, machucada. Não entendi o porquê. Porque eu tava só na água 2 dias, né? 48 horas, só na água. E quando eu fui comer, doía tudo aqui, parecia que tava ferido, sabe? Não entendi porquê. O meu esposo também, a garganta dele meio que doeu
bem pouco, mas a minha irmã estava assim terrível de dor, a dor insuportável. Eu engolia, né, que eu fiz um caldinho de feijão com um pouquinho de arroz ali bem, tipo uma sopinha, sabe? Comi frutas, foi algo bem leve. Aquilo assim doía tanto minha garganta. Aí tá, irmãos, aquela dor no braço, meu marido e minha filha passaram aqui fala arnica, né? Assim, mim, doutorzinho, que não sei aí na sua região como que fala, mas é aquele produtinho que esquenta, né? Que ele tem remédios, esquenta, tapa dor no corpo. E, irmãos, aquele mal-estar foi passando, porque eu comi, minha glicemia estava muito baixa, provavelmente. Aí foi passando, consegui dormir bem à noite. Na segunda-feira já amanheci com aquela fraqueza ainda, mas bem mais disposta. Mas foi assim algo surreal. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida, porque eu faço jejum de 12 horas, né? Jejum espiritual. Eu tento dar um pouco mais de 12 horas, porque eu tento comer entre 7 e 8 da noite. Quando é meia-noite, eu entro em jejum e vou até meio-dia do outro dia. Então, irmãs, para mim esse jejum, se um dia eu reclamei, eu nunca mais reclamo na minha vida. Porque 12 horas é muito pouco. 12 horas é muito pouco. Tipo assim, perto de 48 horas, irmãos, de 2 dias. Tipo assim, irmãos, é algo tremendo. É surreal. Só quem fez, já passou por isso, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? E eu falei assim pro meu esposo, nossa, jejum de 12 horas pra mim é tranquilo. Perto desse, de 48 horas, eu fiquei muito mal, irmãos. Vou confessar pros irmãos, fiquei muito mal. Fiquei achando que eu não ia aguentar. Foi muito difícil. Foi algo muito difícil. Mas pra gente chamar a atenção de Deus, pra gente fazer algo pra Deus, tem que ser algo que a gente nunca fez na vida. E eu nunca tinha passado por esse jejum. E eu creio, assim, do fundo do meu coração, eu tenho fé que Deus recebeu esse jejum. E eu creio que Ele vai fazer algo surreal na minha vida. Eu creio que cada sacrifício que a gente faz para Deus, cada coisa que a gente faz para Deus, Ele retribui. E esse jejum me fez ver as coisas de outra maneira, de outro jeito, sabe? Fazia muito tempo que Deus tocava no meu coração para fazer vídeos pro YouTube. E eu fiz alguns, apaguei, não gostei, só que não era tempo ainda. E depois desse jejum, o Senhor, assim, fala comigo, assim, faz vídeo pro YouTube. É coisa, assim, tremendo, irmãos. Esse desejo no meu coração, algo no meu coração para fazer vídeos pro YouTube. E a partir desse testemunho que eu di da minha experiência de jejum de 48 horas, é o primeiro vídeo, assim, que eu vou postar de muitos que vão vir. Eu creio que vai ser a minha passagem aqui no YouTube vai ser algo tremendo. O meu testemunho, eu creio que vai fazer você também querer fazer esse jejum, porque não é fácil. A sua mente muda, a sua visão muda, algo espiritual muda na sua vida. Não é fácil, mas é assim essencial que se eu soubesse, eu tinha feito antes. Se eu soubesse, desde lá de outubro, quando eu abri a passagem de Esther, eu li a passagem de Esther, e Deus falou tremendamente no meu coração, eu já teria feito, não teria deixado para hoje. Hoje é dia 28 de janeiro, eu fiz dia 24 de janeiro o jejum. Fiz dia 24, 6 horas da tarde na sexta-feira, né? Comecei. Fiquei o sábado, dia 25 inteiro. Entreguei 6 horas da tarde no domingo, dia 26. Então, tipo assim, se eu soubesse,
que era tão gratificante, que algo espiritual ia mudar, eu tinha feito antes. Porque você tem que fazer para você ter essa experiência com Deus. É claro, se você tiver uma boa condição física para fazer, se a sua saúde estiver boa, não vai fazer de qualquer jeito, não, irmãos. Tem um preparo para fazer, porque é algo muito desgastante, mas também é algo no mundo espiritual muito tremendo, muito grande. E a partir de hoje, eu vou começar a fazer vídeo aqui no canal. E eu peço para você, se você gostou, curtir aí, dar o seu like, se inscreva no meu canal, comenta a sua experiência também. Eu vou começar a trazer palavras aqui para vocês. Eu vou trazer mais sobre Esther, né? Que eu falei assim, bem rasamente, mas eu vou trazer mais, vou me aprofundar mais. E tudo que eu conseguir transmitir para vocês algo de Deus para a vida de vocês, eu vou fazer. Porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E você não entrou aqui em vão nesse canal, não foi em vão que você passou aqui, teve curiosidade para assistir esse vídeo. Eu creio que Deus te trouxe aqui para falar para você que Ele precisa de algo teu que você nunca fez antes. Para sair desse comodismo, para sair dessa mesmice de sempre. Você precisa ter uma experiência surreal com Deus. Como eu tive, eu creio que você também vai ter. E faça, irmão, se você puder, faça, faça. Eu não consegui os 3 dias, não consegui. Mas se você consegue, se você conseguiu, faça. Pelo menos as 48 horas. Porque você vai ver quão tremendo é essa experiência. É algo assim que eu falando, você não vai entender. Você tem que passar para você ver. É algo tremendo da parte de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. E eu creio que Deus falou com alguém aqui nesse vídeo. E creia também que Deus vai mudar esse decreto na sua vida, como Ele fez com Esther, com o povo dela. Ela conseguiu chegar que o rei visse ela conseguiu falar com o rei. Hoje também você vai conseguir falar com o rei. Em nome de Jesus, Deus vai mudar esse decreto na sua vida. Creia, só creia. Glória a Deus. Um beijo, a paz do Senhor. Até a próxima.